Fala, empreendedores! Empreendedor da vida, empreendedor da família, empreendedor nos negócios, empreendedor do dinheiro. Fala, empreendedores, você é muito importante aqui nesse programa e nós estamos aqui para ajudar cada vez mais. A pergunta que eu tenho é se você sabe qual o primeiro princípio ou o princípio mais importante da palavra de Deus sobre finanças. É sobre isso que nós vamos falar nesse programa. Eu sou o pastor Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Bom, pessoal, uma coisa é certa, você só vai prosperar na vida se você entender esse princípio que nós vamos trazer no programa de hoje. E quando eu falo prosperar, não estou falando apenas de dinheiro, tá? Estou falando prosperar na vida, prosperar no seu casamento, na sua saúde, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida com Deus, enfim. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos prosperar. Você já prestou atenção que tudo que Deus criou prospera? Até um mato, né, num terreno, se você deixar um terreno lá com um mato, um ano sem ir lá, o que vai acontecer? O mato prospera, gente. Tudo prospera, tudo que Deus fez prospera. E aí você imagina, o ser humano deveria prosperar ou não? Com certeza. E aí a gente precisa entender princípios da palavra de Deus que devem ser aplicados na nossa vida, né? Existem leis que Deus criou, que essas leis são inegociáveis. Quando nós desafiamos essa lei, nós perdemos, não tem jeito. São leis que existem e devem ser cumpridas. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, olha só. Deus criou a lei da gravidade. E o que a lei da gravidade diz? Se eu soltar meu celular aqui, ele vai cair. Eu nem vou soltar porque ele pode quebrar, tá? Se você subir num prédio de 20 andares, né, e falar assim, eu não acredito na lei da gravidade, eu não acredito nesse negócio, e você pular, o que vai acontecer? A lei da gravidade não está nem aí se você acredita ou não, você vai cair. Então, leis foram criadas por Deus e se você acredita ou não acredita, não faz diferença alguma. Elas existem e elas têm um resultado. Quando desobedecemos essas leis, nós perdemos. Então, existe uma lei master sobre prosperidade na Bíblia. E é sobre essa lei que nós vamos falar hoje. Mas antes, deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Não economiza, vai lá, dá o seu like. Você pode dizer, mas eu estou na minha Smart TV. Na Smart TV dá para dar like também. Procura aí que você encontra, tá bom? Se inscreve no canal e deixa já um comentário o que você já está achando desse assunto. Vamos ler a palavra de Deus? Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse é o texto que nós vamos utilizar. E o princípio é esse, Deus é dono de todo o dinheiro que existe no mundo. Deus é dono. Você acredite ou não, Deus é dono. Olha só, o texto está dizendo que do Senhor é a terra, tudo o que nela contém, nessa minha versão, o mundo e os que nele habitam. Olha, tudo é de Deus. Tudo que existe nesse planeta, inclusive eu e você, o nosso dinheiro, tudo é de Deus. Você é de Deus. A sua família é de Deus. Mas não apenas isso. O carro que você dirige é de Deus. A casa que você mora é de Deus. Tudo é de Deus. Com relação ao dinheiro, o dinheiro que você tem não é seu. O dinheiro que você tem lá no banco, lá na sua carteira,
ele é de Deus, ele é de Deus, tudo é de Deus. E o profeta Ageu, ele confirma isso, dizendo em Ageu 2, verso 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Mas alguém pode pensar, não, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu dei duro, eu estudei, eu fiz curso, eu dei sangue e não é de Deus, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Alguém pode pensar assim, mas a palavra de Deus vai dizer, Tiago 1,17, ele diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, a sua capacidade em lidar com o dinheiro, a sua capacidade de trabalhar, a sua saúde, isso é dom de Deus, é presente de Deus. Se Ele quiser, Ele tira isso da gente, Ele tira essas coisas de nós, então isso não é nosso. Todas as coisas boas que nos acontecem, elas vêm de Deus. Sabendo disso, então, nós nos damos conta de que Deus é o dono de tudo, e se Ele é o dono de tudo, quem eu sou? Quem você é? Nós somos administradores, nós somos gerentes de Deus, nós somos, numa linguagem mais evangélica, nós somos mordomos, nós temos a nossa mordomia cristã. Então, você já deve ter percebido que ninguém leva os bens que tem quando morre. Eu nunca vi um velório que tem assim o cortejo fúnebre e atrás um caminhão de mudança com todos os bens para que aquela pessoa leve aquilo. Não, não existe. Por que não existe? Porque nós não levamos nada daqui. Nós nascemos sem nada e morremos sem nada. Tudo que conquistamos nesse período de nossa vida é de Deus. Nós simplesmente somos seus administradores, os seus administradores. Bom, se tudo é de Deus, eu posso então viver uma vida irresponsável com as minhas finanças? Ou melhor, eu posso viver uma vida totalmente irresponsável? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, se tudo que eu tenho é de Deus, eu preciso ser mais responsável com aquilo que Ele tem me dado, com aquilo que Ele tem me dado. Para ilustrar isso, Jesus, ele conta para nós uma história interessante. Ele nos conta a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. E diz a parábola que um homem rico, um homem muito rico, ele foi fazer uma viagem, E ele então chamou os seus servos e ele distribuiu o seu dinheiro para que eles administrassem. Então chamou 3 servos e para um servo o Senhor deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu 1 talento. E a Bíblia diz, e a história de Jesus conta, que ele deu talentos segundo a capacidade de cada um. E aí o que acontece? O que recebeu 5 talentos diz que imediatamente ele pegou aqueles 5 talentos. Vamos assim transformar em dinheiro aqui, nos dias de hoje, vamos supor que seriam 5 milhões. Esse recebe 5 milhões e diz que ele sai imediatamente para negociar, para trabalhar esses 5 milhões. O segundo recebeu lá 2 milhões e ele então também sai para trabalhar esse dinheiro que ele recebeu do seu senhor. O terceiro, porém, ele pega e tem uma atitude diferente. Ele cava um buraco escondido, ele enterra, porque ele tem medo de perder. E o que acontece? O Senhor, depois de algum tempo, volta. E quando ele volta, ele vem então
requerer as contas com seus trabalhadores, com seus mordomos, com seus administradores. Ao que ele chama aquele que recebeu 5 talentos, e ele diz: Senhor, eu saí imediatamente, negociei, trabalhei, apliquei, comprei terras, vendi. Olha só, aqui estão 10. Olha, ele pegou 5 e trouxe 10. E aí o Senhor disse: bom e fiel servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. O que recebeu 2, da mesma forma, negociou, trabalhou, investiu, comprou, empreendeu e trouxe 4. Dobrou. E o Senhor então fica feliz com o seu servo e diz: bom e fiel servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O terceiro, porém, chega de cabeça baixa, se justificando, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem rígido, que o Senhor é um homem duro, que o Senhor colhe onde não plantou. Ele vem com algumas desculpas para justificar o seu fracasso e ele diz: eu tive medo de perder e eu enterrei, mas fica tranquilo, Senhor, fica tranquilo, porque está aqui, ó, exatamente o que o Senhor me deu, exatamente o que o Senhor me deu. E olha só a resposta do Senhor. Ele disse assim: servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Você, sabendo do meu caráter, não deveria então ter colocado esse 1 milhão no banco, na caderneta de poupança, no Tesouro Selic e recebido pelo menos com juros? Mas não, você enterrou, você teve medo, você se escondeu. Eu confiei em você. Eu sabia que você era capaz de multiplicar esse talento, por isso eu te dei 1 talento, porque você era capaz de multiplicar esse talento, mas você me decepcionou. E ele pega e tem uma atitude radical, ele diz assim: servos, tirem esse talento da mão desse servo e deem para aquele que tem mais, aquele que tem 10. Tirem dele, porque ele não é digno de cuidar das minhas coisas, ele não é digno de cuidar daquilo que eu dei para ele. E mais, o pior, que ele diz para lançar fora, nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Pessoal, esse texto é muito duro. Nós olhando para esse texto, nós olhamos, mas o Senhor foi muito duro com esse servo. Mas esse é o primeiro princípio bíblico sobre finanças, que nós estamos aqui nessa terra, recebendo coisas de Deus para administrar, e muitas vezes não estamos administrando corretamente. Isso não agrada a Deus, gente. Isso não agrada a Deus. Por isso, eu digo que esse princípio ele é o mais importante de todos, porque nós podemos perder coisas que Deus tem nos dado, pelo nosso descuido, pelo nosso relaxo, pela nossa falta de prudência com aquilo que não é nosso, que é de Deus. Como eu disse, o carro que nós dirigimos não é nosso, é de Deus. Será que temos cuidado dele? Temos feito as revisões? Porque não é nosso, é de Deus. Ele está apenas nos cedendo para que nós venhamos utilizar. A casa que a gente mora é de Deus, é de Deus. O dinheiro que recebemos é de Deus. É de Deus, tudo é de Deus. Como nós estamos administrando os recursos de Deus? Como nós estamos administrando? Olha que interessante, o reverendo John Wesley, ele teve um momento em sua vida em que sua casa pegou fogo.
Isso está registrado na história. E dizem que ele falou a seguinte frase, mais ou menos a seguinte frase. Ele olhou para aquela casa queimada e disse: um bem a menos de Deus para eu cuidar. E isso então tirou dele a ansiedade, a preocupação, porque aquela casa não era dele. Ela pegou fogo. Eu acho que é mais ou menos a mesma atitude de Jó, né? Jó disse assim: Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor, nada é nosso, tudo é dele. Então Deus tem colocado em nossas mãos muitas coisas. Deus tem colocado dinheiro, bens, trabalho, saúde, família, igreja. Deus tem nos dado talentos. E o que Ele quer é que nós venhamos multiplicar, que nós venhamos desenvolver isso. E não que venhamos enterrar. Porque Deus, Ele é um bom administrador. Deus, Ele é o máximo, né? Ele nos fez, Ele nos criou. E Ele, então, nos dá a oportunidade de administrar os seus bens, os seus recursos. Então, nós temos o privilégio de usufruir das coisas de Deus. Nós usufruímos das coisas de Deus, do carro, da casa, da viagem, dos benefícios que nós temos enquanto filhos de Deus, mas nós nunca somos os donos, isso a gente tem que ter consciência. Nós nunca somos e nunca seremos os donos das coisas. Nós somos mordomos, nós somos administradores bem pagos, nós podemos desfrutar das coisas de Deus, mas a pergunta é: será que nós temos sido bons mordomos? Fiel mordomo, como os dois primeiros da parábola? Ou nós temos sido servos egoístas, que só pensamos em nós mesmos, que achamos que tudo que vem à nossa mão é nosso e pronto? Aquele que pega os recursos que Deus deu e fecha a mão, só compra coisas para si, não compartilha, não multiplica, não investe no reino de Deus, não doa. Não é isso que Deus quer, ao contrário, pessoal, Deus quer que nós venhamos não entrar em dívidas, não gastar o nosso dinheiro com coisas que não são necessárias, mas que nós venhamos administrar esses recursos para viver uma vida abundante que Ele tem para as nossas vidas. E eu te pergunto, você tem conseguido administrar os recursos que Deus tem colocado na sua mão? Eu faço essa pergunta para você, e eu trago para você assim uma reflexão. Se você fosse Deus, se você fosse dono de tudo, você entregaria os seus bens para esse servo, para você mesmo? Você entregaria? Você colocaria o seu dinheiro para você administrar? Se você fosse rico, você daria para você. Administre isso aqui. Você pode dizer não daria, porque eu sei que eu não estou sabendo lidar com isso. Eu enterraria, eu deixaria lá guardadinho para não perder, porque eu tenho medo de fazer assim. Agora imagine Deus. Deus, Ele vai entregar recursos para quem não sabe administrar? Está na parábola, pessoal. Está aqui, Ele tirou daquele que não administrou e deu para o que administrou bem. Por isso você vê pessoas que são prósperas sendo cada dia mais prósperos, porque estão administrando bem, e Deus então está pegando recursos, porque os recursos estão no mundo, tá? Os recursos deles estão no mundo, e aí Deus está transferindo recursos para aqueles que realmente sabem administrar. Por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Será que não é isso? Você não está administrando corretamente os recursos que Deus colocou nas suas mãos? Você não está multiplicando, investindo, fazendo o dinheiro crescer e com isso contribuindo para o reino de Deus,
contribuindo para o reino de Deus. Porque só tem 2 lugares no mundo onde o dinheiro vai. Só existem 2 lugares. Imagine, todo o dinheiro do mundo que ele esteja dentro dessa mesa, em cima dessa mesa. Só existem 2 lugares que o dinheiro vai. Ou ele vai para o reino de Deus, ou ele vai para o reino das trevas. Isso é forte, pessoal, isso é forte. Ou ele vai para o reino de Deus, e quando eu digo para o reino de Deus, é para promover as coisas mais boas, importantes na vida, como investir na nossa família, investir na nossa igreja, pregar o evangelho, fazer com que o reino de Deus cresça cada dia mais. E aí nós contribuirmos com esse reino, administrando os recursos que Deus deu da melhor forma possível, para a gente ter o melhor canal no YouTube da internet, para a gente ter um programa de televisão, para a gente ter coisas grandes e tremendas, mas o dinheiro muitas vezes ele está indo para o reino das trevas. Esse dinheiro que é de Deus tem sido roubado e levado para as trevas, porque os filhos da luz não estão administrando convenientemente esse dinheiro, não estão administrando aquilo que é de Deus. Por isso que isso é muito sério, por isso que Deus pega os recursos daquele que não está fazendo nada com ele e está dando para aquele que tem mais, para que ele faça mais. Saiba de uma coisa, se você fizer mais pelo reino de Deus, Deus vai colocar mais coisas na sua mão para fazer. É interessante isso, né, pessoal? Você vê que as pessoas mais comprometidas, as pessoas que são mais acessadas para fazer a obra de Deus, são aquelas que já estão fazendo, aquelas que já fazem. E muitas vezes elas estão sobrecarregadas porque elas fazem, e acaba vindo mais coisas para fazer, e elas fazem, e elas pegam, e elas querem fazer, elas querem desenvolver, porque elas sabem que quanto mais faz para Deus, mais recursos vêm. Não é como uma troca, não, pessoal, é algo natural, algo que acontece naturalmente. Infelizmente, a maioria não tem vivido assim. Chegou a hora da gente aplicar, então, o mais importante e o primeiro e o maior princípio bíblico sobre educação financeira que eu encontro na palavra de Deus. E eu encerro então fazendo uma pergunta para você refletir e dormir com ela. Como eu tenho administrado os recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos, na minha vida? Como eu tenho feito isso? Eu tenho me preocupado com isso? Eu tenho me preocupado que tudo isso que passa pelas minhas mãos não é meu, é de Deus. E ao invés de pegar esses recursos e aplicar no reino, através da minha família, porque quando eu falo de reino, pessoal, não estou falando de levar todo o seu dinheiro para a igreja, não é essa a ideia. Até eu ouvi uma ilustração que certa vez um pastor falando sobre isso, a igreja se comoveu tanto que as pessoas vieram à frente entregar a chave do carro, a chave do apartamento, entregar tudo para Deus. E aí o pastor ficou desesperado porque falou: nossa, agora todo mundo está entregando tudo aqui, como que vai ser? E aí Deus falou para aquele pastor: pegue as chaves e vai devolvendo para todo mundo e diz: olha, esse carro é meu, mas cuida dele para mim. Essa casa é minha, mas cuida dela para mim, porque tudo que temos, tudo que somos é de Deus, é tudo de Deus, e a gente precisa olhar para isso com responsabilidade. Eu te convido a ser mais responsável com os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Eu sei que essa palavra é bem forte, Pai. Tirar daquele que não tem, daquele que não tem coragem, daquele que não tem disposição, daquele que acha que é o melhor a ser feito, Senhor, e dar para aquele que tem mais, parece estranho, Senhor, parece pesado, duro, mas é assim que funciona. É assim que funciona na minha vida pessoal, na vida pessoal de cada um dos seus filhos. Nós não vamos entregar nossos bens para aqueles que vão jogar fora. Nós não vamos entregar os nossos bens para servos irresponsáveis, quanto mais o Senhor também não vai fazer assim.
Senhor, que venhamos aprender com essa parábola, que venhamos aprender com esse princípio poderoso, que o Senhor é dono de tudo que temos, que o Senhor é dono de todos os nossos recursos e que nós somos apenas administradores de tudo que o Senhor tem. Senhor, ensina-nos, e que isso venha transformar nossa vida para que sejamos os melhores mordomos que o Senhor tem aqui nessa terra e que seja a nossa vida para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Mais um programa. Foi forte, né? Foi forte. O conteúdo de hoje foi forte, impactante, mas que ele seja transformador. É esse o meu pedido, é essa minha oração a Deus, que ele seja transformador nas nossas vidas, tá bom? Vamos então para o quadro Fala Empreendedor. Daniel, a paz. A minha pergunta é a seguinte: quando a pessoa tem um valor superior a R$100 mil, o que é mais interessante? Deixar aplicado na poupança, aplicar num fundo de renda fixa ou procurar uma corretora de valores? Eu li algo sugerindo que procurasse uma corretora de valores. Você poderia dar uma pincelada sobre isso? Paz do Senhor. Abraço. Amém, Cristiano. Boa pergunta. Tenho valor superior a R$100 mil e quero investir, né? Procuro uma corretora de valores, coloco na poupança. Então essa é a dúvida de quem tem dinheiro, né? Como administrar. Jesus mesmo disse na parábola que você deve colocar na mão dos banqueiros para que receba pelo menos os juros, né? Então é isso que a gente precisa fazer e hoje a gente tem várias opções no mercado. A receita básica para investimento é diversificação. Diversificação, o que é isso? Você não deve colocar todos os ovos em uma única cesta, porque já pensou, você tropeça, a cesta cai e os ovos se quebram. Então, a receita para quem tem um valor alto, nem precisa ser um valor acima de 100 mil, é diversificar, é dividir esse patrimônio em partes. Então, você pode pegar esses R$100 mil, colocar lá 10% em ações, colocar 10% em fundos imobiliários, colocar 50% em renda fixa, Tesouro Selic. Enfim, existem várias possibilidades, né? Investir no mercado americano, em dólar, investir em criptomoedas. É diversificar, mas para isso você precisa estudar, você precisa conhecer, porque você não consegue fazer os melhores investimentos sem conhecimento. Então comece a buscar esse conhecimento. Para quem não tem esse conhecimento, a opção, como você falou, procurar aí uma corretora de valores, na qual existem ali os especialistas que você pode pagar e eles vão te orientar as melhores aplicações, os melhores investimentos. Mas assim, eu fico meio com o pé atrás com corretoras, porque na verdade corretoras e bancos, eles não vão te dar a melhor opção para você, mas a melhor opção para eles. Se você vai no gerente do banco e diz assim, olha, eu tenho R$100 mil e eu quero investir, o gerente ele vai colocar onde ele ganha mais comissão, ele vai colocar onde o banco ganha mais e não onde você ganha mais. Então, você precisa estudar. Mas quem não tem esse conhecimento tem que partir para esse princípio que você vai procurar alguém que conhece e vai poder te orientar. Mas a dica primordial é diversificar, tá? Tem pessoas que gostam de investir em imóveis, né? Tem pessoas que gostam de produtos físicos, né? Investir comprando um carro, comprando um utilitário para colocar para trabalhar. Existem muitas opções de investimento e aí para todas elas é preciso buscar conhecimento. Mas valeu a pergunta e a gente pode se aprofundar nesses assuntos em outros programas. Falando nisso, deixa aqui no comentário sua dúvida, sugestão, crítica, deixa aqui no comentário sugestão para próximos temas, para próximos
programas. Não esquece de colocar um comentário, mesmo que seja um oi, porque assim o YouTube ele vê. Se o vídeo tem comentário, se o vídeo tem like, se o vídeo tem compartilhamento, ele entende, o robô do YouTube entende que o conteúdo é bom e ele divulga isso para mais pessoas. Isso para todos os programas aqui do canal Promessistas Brasil. Não é só o programa Mais Valor, mas todos os programas. Dá o seu like, compartilha. Ó, a gente tem aí 14 mil inscritos até o momento que eu estou gravando esse programa. A gente poderia ter muito mais, então divulga na sua igreja, porque a gente precisa levar essa mensagem de valor para mais pessoas e você pode ajudar nesse processo. Então eu queria aproveitar e fazer um aviso e um convite para você. No dia 11/12, tá? 11 de dezembro, às 16h30, eu estarei lá na IAP de Poá fazendo uma palestra sobre educação financeira e você terá a oportunidade de estar lá também, fazer perguntas. Enfim, se você quiser participar, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da igreja, o horário e o dia, e fica aqui o meu convite para nos encontrarmos presencialmente lá na cidade de Poá, aqui em São Paulo. Tá bom? Forte abraço a todos vocês, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para participar da Conferência UMA 2021. Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. Nós vamos conversar sobre esse desafio da missão nas grandes, nas pequenas cidades, a partir da ideia de que essa missão não pode parar, ela tem que estar sempre em movimento e a gente espera você entre 26 e 27 de novembro. Acesse o nosso hot site conferenciauma.org e se inscreva. Espero você lá.